Oi, oi, oi! Muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast. E é claro que antes de eu começar aqui esse bate-papo, que vai ser sensacional, eu preciso pedir que você se inscreva no canal, ative o sininho, comente muito esse conteúdo e compartilhe aí com os seus amigos, porque você já sabe, nós já estamos na 6ª temporada, conteúdos de altíssimo nível, conhecimento, você sempre sai daqui com um conhecimento novo e hoje não seria diferente, porque hoje a gente vai falar sobre um tema que a gente precisa conhecer sobre e falar mais, que é Parkinson. E hoje a gente vai falar do Parkinson e tremores, o que muita gente ignora no começo, né, dessa situação, dessa doença. E eu estou com ele, que também é do Instituto Reage, né, o Dr. Vladimir Kummer. Kummer. Alguns lugares colocam uma trema e falam Kimmer, mas... Kummer para facilitar. Kummer de Paula, então isso tá aí. Bom. E em vários momentos vai passar o arroba também do Dr. Vladimir aqui. Você pode seguir ele nas redes sociais. Ficou com qualquer dúvida do tema? Ele é super acessível. Você pode mandar um direct ali e mais do que isso, ele também atende no Instituto Reage, casado com a doutora Francisca, que você vai ver também aqui em algum episódio aqui nesse canal, você já viu aí o rostinho dela também e fica a dica para você acessar o conteúdo que nós fizemos juntas. Bem-vindo, doutor Vladimir. Obrigado, Mari, pela essa oportunidade. Vamos lá. E vai ser um bate-papo também maravilhoso, porque a gente que já conhece o Dr. Vladimir, ele entende muito do assunto. E eu já quero começar, né? Dr. Vladimir, muita gente só procura, né, um neurologista quando o problema já está avançado. Okay. O que a neurologia cuida no dia a dia e que as pessoas ainda desconhecem? Mas você começou difícil, hein? Uma pergunta... Poxa, peraí que eu tenho que pensar uns 2 segundos ainda para poder responder, né? Eu diria assim, de cabeça, de pronto, a neurologia cuida de tudo, né? Porque se a gente for pensar, a gente tem neurônio no corpo inteiro. Então, desde da pontinha da cabeça até o dedão do pé, né? Então, a gente pode dividir a neurologia em condições que afetam o cérebro, né, que é o sistema nervoso central, ou a medula junto do sistema nervoso central, ou os nervos periféricos, ou os músculos. Então, a gente acaba beliscando um pouquinho de tudo na medicina, né? Sim. É bem comum que até uma certa piada interna, né, que a gente fala, quando ninguém resolve, eles falam, manda pro neurologista. Né? É verdade, não achou em nenhum lugar, exatamente, vai pro neuro. Tem esse ali. Mas, respondendo a sua pergunta, né, por que as pessoas, às vezes, postergam, né, a busca por ajuda pro neurologista, eu acho que não é exclusivo da neurologia, eu acho que é uma tendência nossa de buscar atendimento médico de uma maneira geral, mais nas fases mais tardias, quando os sintomas trazem algum impacto, alguma interferência no nosso dia a dia. Sempre foi assim, eu acho que ainda vai continuar desse jeito por um bom tempo. Acho que é um padrão de comportamento nosso. Que vai continuar, eu não tenho uma resposta muito clara do porquê, né? Mas eu acho que é por aí. E quem que escolheu, né? A doutora Francisca falou que a geriatria escolheu. Desde sempre o doutor queria ir para essa área da neurologia, uma especialidade que lida tão diretamente com o cérebro, movimento, memória, autonomia. Quando que o doutor falou, vou ser isso? Eu me lembro muito bem, eu devia ter meus... talvez 15, 16 anos, eu estudava em Belo Horizonte, no Colégio Santo Antônio, e eu estava na aula de biologia e um amigo, que hoje também é médico, me pergunta, o que você quer fazer da vida, de vestibular e tudo. Eu ainda estava muito indeciso entre engenharia e medicina naquela ocasião. Nossa, bem igual, né? Assim, tipo, 2 extremos, né? Ou eu vou ser médico... Na verdade, eu me decidi no último minuto do segundo conta tempo. Essa história, doutor. Não verdade. Tá aqui, mas eles gostam dessas histórias. Como que foi? Porque não, é 2 coisas, tipo, totalmente, muito distantes. Bom, eu, a princípio, fiz toda a minha formação do 3º ano, porque na minha época você direcionava o seu 3º ano, né? Que hoje é ensino médio, né? 12º ano, né? Eu acho que mudou bastante, um pouco. Para ciências exatas, humanas ou biológicas, né? Então, você tinha que fazer aquilo ali direcionado, porque era o vestibular, então você acabava direcionando.
E naquele momento eu escolhi as ciências exatas, porque eu iria fazer engenharia, medicina era um sonho um pouco distante, eu não tinha ninguém médico na família para, vamos dizer, me inspirar, né? Era uma coisa meio fantasiosa, vamos dizer assim. E eu fiz, enfim, toda minha formação para ciências exatas. Na época do vestibular, eu fiz, de fato, a inscrição para o vestibular de engenharia elétrica. Uau. Na UFMG e para engenharia mecânica na PUC. O vestibular da PUC foi antes, eu fiz o vestibular, deu certo, eu passei. E aí, nesse ano específico, houve um problema na inscrição do vestibular, né? E eu estava vendo, na época, vou fazer um merchan aqui, mas que era o MGTV, né? Que é aqueles programas vespertinos que tinham, dizendo que aquela sexta-feira, era uma sexta-feira, que as pessoas que erraram o código de inscrição do vestibular da UFMG, porque o código do caderno do estudante saiu diferente do código que você tinha que anotar na inscrição, isso gerou muita confusão. E minha mãe viu aquilo e falou, não, meu filho vai ser médico. Olha só, que história maravilhosa. E aí ela me convenceu, vamos lá, você já passou na engenharia, né, de um lado, vamos lá, faz a medicina, que aí você vai poder escolher. E aí eu mudei nos 45 ou mais, né, na prorrogação do segundo tempo, né. E foi para um outro completamente diferente, exatamente. Assim. E como que foi isso, assim? Porque você estava focado em engenharia teve que mudar totalmente. Mas voltando àquele dia lá na aula de biologia, no colégio ainda, não sei porquê, eu não me lembro exatamente o contexto, eu disse a seguinte frase, né? Se eu fosse fazer medicina, eu queria ser neurologista e trabalhar no SARA. Olha né? só. E, enfim, o destino foi exatamente esse. E o doutor trabalhou lá? 10 anos. Uau. A palavra tem poder, né? Impressionante, né? Então, assim, 10 anos depois, eu estava formando em medicina e indo para Brasília trabalhar no SARA. Né? Não, e aí vamos falar aqui uma coisa, né? Vocês que são doutores até sabem mais do que eu. Gente, a gente está falando de uma época que para estudar, realmente passar, era muito difícil, né, doutor? Era uma época que você tinha que ralar o bumbum mesmo, né? E fizeram cursos aí que, olha, é muito legal. Eu sei porque a gente, como vocês sabem, né, a gente já conhece eles, então a gente conhece um pouco da história e fala, gente, a gente tá falando de uma época que realmente tinha que se estudar muito, né? Tinha que se fazer valer mesmo, né? Eu dei sorte também, né? Acho que, claro, tem um pouquinho de suor aí, mas... Não tem muito, né, doutor? Pouquinho não, tem muito. Nessa história toda. Mas olha só, a gente vai falar sobre o Parkinson, né? E eu queria te perguntar, quando a gente fala do Parkinson, do que exatamente nós estamos falando? Porque muita gente associa a doença apenas ao tremor. O que é o Parkinson de uma forma simples, para que a gente entenda também do outro lado ali, quem vai assistir agora? Uma forma simples, vamos tentar simplificar ou isso. Da forma que o doutor isso, não é muito simples, né? Mas o Parkinson, a doença de Parkinson, ela se chama assim porque ela foi descrita por um cidadão, né, em 1872, se eu não me engano. Pode ser que essa data esteja errada, tá? Eu esteja me confundindo. Depois pesquisa aí. Depois vocês pesquisam. Ele publica um ensaio, né, sobre o ensaio do tremor paralítico, né? Que é o nome disso, essa tradução para o português. Ele era um inglês que chamava James Parkinson, né? E a partir de então, esses sintomas, que começou com tremor, né? Por isso dessa associação de que o Parkinson é igual a tremor, ele começa isso lá e a gente ganha o nome da doença de Parkinson por causa dessa pessoa. E a doença de Parkinson é uma degeneração de alguns neurônios específicos, de uma forma simplista, tá? É um pouco mais do que isso, mas esses neurônios eles têm dopamina, né? E a dopamina, elas geram nos circuitos cerebrais um certo ritmo que é essencial para o nosso movimento, para o nosso planejamento de movimento, de ação, de pensamento, de fala, enfim. Além disso, tem outros efeitos da dopamina que a gente pode discutir um pouquinho mais à frente, né? E quando há um desequilíbrio desse circuito cerebral que precisa desse ritmo,
que é dado pela dopamina, aparecem basicamente esses dois sintomas motores, né? Ou seja, relacionados ao movimento, que é o tremor e é a rigidez e é a sensação de movimento lento, de lentificação. Por isso que o James Parkinson coloca, né, como o título do trabalho dele, né, do tremor paralítico. Né? Então, essa falta da dopamina, porque esses neurônios, por várias razões que hoje a gente está cada vez elucidando, eles começam a se perder, né? Eles começam a literalmente deixar de funcionar e morrer mesmo. Né? E com isso aí vem o processo vai acontecendo. E aí, para a gente falar sobre isso, quais são os primeiros sinais do Parkinson ou, né, de distúrbios do movimento que costumam passar despercebidos? É uma ótima pergunta, porque a gente sabe que a perda do neurônio de dopamina, ela começa 10, 15 anos antes do tremor. Uau! Então, a gente só vai ter os sintomas motores, o tremor ou a rigidez, quando cerca de 60%, 70% desses neurônios já foram embora. Já foram embora. Aí não tem mais o que fazer. Ou tem. Não sabemos ainda, calma, né? Fica aqui até o final desse episódio. Calma, não é bem assim. Acho que tem muita coisa aparecendo aí. Mas então, tem muitos sintomas que passam desapercebidos, né? A gente hoje já começa a dizer sobre é uma palavra meio técnica, mas ele chama de Parkinson prodromal, ou seja, aqueles sintomas que não são os clássicos motores, mas que já sinalizam que aquela pessoa pode vir a desenvolver a doença de Parkinson. E eles são, basicamente, mudança do hábito do intestino. Geralmente vai ficando mais travado, né? Uma pessoa que tinha um hábito de ir ao banheiro diariamente, ou a cada 2 dias, começa a ficar mais constipado. Mudança no olfato. Olha. A perda do olfato é um sinal também. E talvez o fator mais importante, o distúrbio do comportamento do sono REM, que é aquela pessoa que começa a atuar os sonhos. Geralmente a pessoa não percebe, mas quem está ao lado dela, né? Em que eu estou, por exemplo, estou sonhando que eu estou numa briga e eu estou brigando, eu estou gritando. Às vezes eu estou batendo no meu companheiro ou companheira, né? E esse sintoma, o distúrbio do comportamento do sono REM, ele sinaliza com uma boa dose de certeza de que existe um problema nesse sistema dopaminérgico. Essa do sono nem tá aqui, mas agora surgiu. A pessoa, por exemplo, ela acorda, aí a pessoa que estava dormindo fala, ela vai lembrar em algum momento? Não, ela está dormindo. Não sabe. Ela está dormindo. Eu fiz isso, nem tinha. Não, ela está dormindo, né? Porque o sistema que desliga a parte motora do sonho, porque a gente sonha, né? A gente está sonhando, só que tem um interruptor, uma chavinha ali que desliga os músculos, vamos dizer assim. Tá. Isso aí não está funcionando. Então, essa chavinha continua ligada, alguém deixou ela ligada. E aí a pessoa está atuando, está mexendo, está falando, está brigando, está dando um soco no lado, um chute. O soco aí a gente já não sabe, né? Precisa brincadeira, mas precisa... Interessante isso. Então, 10, 15 anos antes já começa a ter essas alterações. E aí eu queria te perguntar, tem pessoas que têm o tremor, né? Mas como diferenciar se esse tremor é o Parkinson, essas alterações de movimento? Porque também nem tudo é o Parkinson. Como diferenciar isso, doutor? É interessante, porque o tremor hoje é o distúrbio do movimento mais comum, que chega ao consultório do neurologista, sem dúvida nenhuma, né? Felizmente, a grande maioria dos tremores não é Parkinson. Né? Então, assim, acho que eu diria que de cada 10 tremores que chegam ao consultório, talvez 2, 3 no máximo, realmente vai ter alguma suspeita de ser a doença de Parkinson. Mas a grande maioria tem várias outras causas. Medicação, distúrbios da tireoide, uma condição genética que chama tremor essencial, distonia, que é uma outra condição também que pode ser adquirida ou genética, que é um outro distúrbio do movimento, que pode levar a tremor. Então, as causas são as mais variadas. E o diagnóstico diferencial, como é que a gente faz a diferenciação, é na característica do tremor, os momentos em que ele ocorre, se é em repouso, se ele é em ação, se é dos dois lados, se é mais de um lado,
o tipo do tremor. Então, tudo isso nos ajuda a diferenciar. Mesmo assim, a gente fica na dúvida, muitas vezes, e geralmente é um paciente que a gente acompanha por 1, 2 anos até ter certeza de que aquele processo não está virando uma outra coisa, né? Entendi. Quando que, então, o Parkinson se manifesta, assim, tô falando de idade agora, nem tá muito aqui, mas qual é a idade mais ou menos que ele vai, porque a gente tem 10, 15 anos, que é a janela que o doutor, mas assim, Mari, normalmente esse idoso vai ter essa idade. A idade de diagnóstico, na estatística médica, é de 60 anos de idade, né? Mas novo, né, doutor? Novo, é uma doença que impacta o paciente ainda trabalhando, né? Ainda muito produtivo. Então, é uma doença que traz um impacto pessoal muito grande. A gente sabe disso, né? Mas existe uma proporção que não é pequena, de uns 15, talvez até um pouco mais, que inicia-se antes disso, aos 45, 40 anos de idade. Então, a gente tem... Hoje a gente dá a definição de Parkinson de início jovem, ou de início juvenil, ou de adulto jovem, né? E a gente usa essa idade de corte de 50 anos como corte para isso, sabe? E o doutor já percebeu, né, que aqui acontece aquelas perguntas que vai vindo na minha cabeça aqui agora. Mas por que isso de ser tão novo às vezes? Tem algum... O que os estudos falam? Mari, os estudos, mas a minha percepção também, eu acredito que seja isso. Porque é muito novo, né? Muito novo. O Parkinson tem uma influência genética considerável. Bem maior, por exemplo, do que a doença de Alzheimer, onde o impacto genético, né, ele é muito menor do que o Parkinson. O Parkinson, você já nasce com alguns genes, pode nascer, não todo mundo, claro, né, com alguns genes de predisposição. E com o passar dos anos, esses genes, que no final das contas levam a uma morte desses neurônios com dopamina, porque há uma sobrecarga, enfim, é um excesso de radicais livres, aí é uma teoria bem extensa sobre isso. Eles começam a morrer muito cedo, né? Então, e em parte por essa carga genética que você já nasce ali, enfim, que você já nasce com esse processo. De uma forma bem simples, para quem vai assistir esse vídeo, se eu tive alguém na minha família que teve Parkinson, eu devo procurar sobre quando? Uma pergunta não complexa, não estava aqui, eu não me preparei. Mas porque é uma resposta... Mas é porque, né, tipo assim, um exemplo, a minha mãe teve um exemplo, né? Ou meu pai, em que momento eu, como filho, devo me atentar a isso? Porque se pode ser genético, o que fazer nesse caso, doutor? Bom, aí eu vou te devolver a pergunta. Considerando que hoje a gente não consegue prevenir ou curar, você gostaria de saber se você tem uma predisposição ou não de ter? Eu gostaria. Eu, Mariana, gostaria. Okay. Então, talvez seja o momento de procurar, né? Então, vai depender muito disso. Se você não tem sintoma, vai depender muito se você está confortável em saber se você corre um risco de ter ou não, né? Sim. Agora, se você já tem algum sintoma, né, como esses que eu te falei, do transtorno do sono REM, né, começa a perceber que está sentindo menos cheiro, ou começa com o próprio tremor, ou uma sensação que está mais lento para fazer as coisas, eu acho que isso aí já é sintoma, já é motivo de você procurar, independente se você tem história familiar ou não. Agora, a história familiar é isso. Se eu quero saber antecipadamente, ainda que hoje a gente não tenha medidas, vamos dizer assim, farmacológicas ou 100% eficazes de evitar, temos como minimizar esse risco, mas não evitá-lo completamente. Sabe? E pegando o gancho dessa pergunta que eu fiz, em geral, o que mais atrasa esse diagnóstico, né? Falta de informação, negação dos sintomas ou dificuldade de perceber os primeiros sinais? Qual desses três? Ou tudo junto, doutor? Eu diria que negação não é um problema, porque é uma coisa, como eu disse, ela é muito aparente e ela impacta muito. Então, geralmente o paciente procura mesmo o médico nesse caso. Eu acho que é muito mais essa desinformação, não por culpa do paciente, mas porque a gente associa o Parkinson ao tremor sempre, né? E como eu te disse, muitas vezes os sintomas não são tremor, os sintomas iniciais, né? Os sintomas iniciais, eles podem manifestar como a lentidão, como alteração do sono, enfim, tudo aquilo que já falamos aqui, né? Eu acho que a desinformação do que
pode ser um Parkinson inicial, talvez seja o que atrasa esse diagnóstico, sabe? Tá. E como essas alterações de movimento impactam a autonomia, a autoestima e a vida prática desse paciente? Total, né? Total. É uma condição que acontece em pessoas jovens hoje, né? Hoje nossa expectativa de vida é próxima de 80 anos e muitos vão superar isso, né? Então a gente está falando de 20 anos, 20, 25 anos convivendo com o Parkinson, né? E numa área ainda produtiva, no sentido laboral da vida, né? Você está pleno ou você está recém-aposentado, quer viajar e de repente vem uma bomba dessas, né? E que muda também toda a família, né? Que é aqui, né? O que muda dentro da família quando uma pessoa começa a enfrentar esses sintomas motores no dia a dia. Porque aí é o que eu vejo no Instituto Reage, e aqui, né, de novo falando, em vários momentos a gente está passando o nome do Dr. Vladimir aqui, e o Instagram dele também, para você seguir ele, acompanhar ali, e também pode mandar direct, conversar, mas o Dr. Vladimir também atende no Instituto Reage, e vocês têm essa preocupação muito com a família também, eu vejo isso, né? Não é só o paciente, né? Porque ele tem toda essa rede de apoio, que às vezes apoia ou não, mas que vocês precisam dar esse cuidado para eles também. Então, o que muda dentro da família, né? Quando uma pessoa começa a enfrentar esses sintomas, o que o doutor vê no dia a dia ali nos seus pacientes? Eu vou usar uma comparação com uma outra condição que a gente cuida muito lá no Instituto, que é a doença de Alzheimer, né? A doença de Alzheimer impacta muito mais, ou talvez de forma semelhante à família, igualmente, e o paciente, né? O Parkinson é muito mais uma doença individual, né? Ele vai impactar muito mais o paciente do que a família. Talvez o impacto para a família é saber que existe um diagnóstico. Que muitos daqueles sintomas que o paciente está tendo tem uma explicação médica, né? Mas o impacto maior é na própria pessoa, né? Então a gente observa que ela é muito mais pessoal do que se estende ali à família, viu? E é o que a gente percebe no dia a dia, né? Eu não vejo os familiares, principalmente no início dos sintomas, tão afetados pelas disfunções do Parkinson, ali, do paciente com Parkinson. Até porque, na maioria das vezes, é uma doença muito lentamente progressiva, né? E os tratamentos hoje disponíveis, eles são extremamente eficazes em manter uma boa qualidade de vida por anos a fio, décadas talvez. Então, depois que você tem aquele susto, né, aquele ajuste inicial, o impacto, além da própria pessoa, é menor. Mas tem algumas condições, né? E, por exemplo, o tremor diminui? Significativamente, né? A maioria dos pacientes consegue voltar, eu diria, grande parte da rotina deles, do trabalho deles. Sim. Tem muitos pacientes que continuam trabalhando, cuidando dos seus afazeres, né? Muitos ainda dirigindo, por exemplo, né? Com segurança, tá? Então, é uma coisa que permite com que essa pessoa mantenha a qualidade de vida ainda por muito tempo. Mas procurar um profissional sério, né, gente? Então, por isso que a gente trouxe também o Dr. Vladimir para falar sobre isso. E tem um tema dentro da neurologia que eu, particularmente, eu não conhecia. Eu comecei a conhecer após atender o Instituto Reage e conhecer, né, o trabalho do Dr. Vladimir. E é exatamente essa próxima pergunta, né? Muita gente, assim como eu, não conhece, eu agora conheço, mas não conhece, né, a estimulação magnética transcraniana. Difícil falar aqui, gente. O que é essa técnica e como que ela funciona? Porque eu não conhecia. Aí vem a minha veia do engenheiro frustrado, né? Do engenheiro que não fez a engenharia, né? A neurologia também é um pouco disso, né? Porque o funcionamento cerebral, como o nosso cérebro é construído, ele vai remeter muito às questões computacionais, que hoje são os computadores, né? As questões químicas, as questões físicas, elétricas. Então, tem muito da engenharia na neurologia, né? E a estimulação magnética transcraniana, a gente pode falar EMT para facilitar, ela é uma forma de neuromodulação. Eu vou tentar conceitualizar aqui o que é neuromodulação. Neuromodulação é quando a gente modifica o funcionamento de circuitos cerebrais, seja através de impulsos elétricos
ou seja através de estímulos magnéticos ou eletromagnéticos. A gente já conhece, por exemplo, no Parkinson, já tem muitos anos já, uma neuromodulação, que é a cirurgia de Parkinson, que nada mais é do que você colocar 2 agulhas e na ponta dessas agulhas ele emite um impulso elétrico. Uau. Só que a gente chama isso de neuromodulação invasiva. Significa que a gente vai invadir, vai fazer uma cirurgia, né? E colocar um eletrodo lá dentro. O marcapasso cardíaco, e está aí há muitos anos, é uma cardiomodulação, não é neuro, porque é uma cardiomodulação. Mais ou menos nesse princípio. Quando a gente fala da neuromodulação não invasiva, ou seja, a gente não vai furar o paciente, a gente não vai fazer nenhuma cirurgia, aí a gente começa a falar um pouco da estimulação magnética transcraniana. Por isso, desse nome difícil, porque ela tem que passar pelo crânio, então fica transcraniana. Então, assim, a gente está explicado. E a estimulação, ela serve para qual paciente, ou além de cada... Quem pode fazer a estimulação? Porque é um tema muito novo. Eu estou conhecendo agora, né? Tendo acesso aos conteúdos do Instituto Reage, mas de forma bem prática, né? Pode ser indicada para quem, né? Ou por quê? E o que ela pode ajudar a melhorar na vida desse indivíduo? Primeiro eu vou te corrigir, não é um tema novo. A gente já estuda ela desde final dos anos 70 e início dos anos 80. Né? Então, ou seja, a gente tem... É a gente que não conhecia, isso, né? Mas a chegada dela na prática médica ocorre mesmo ali pelos anos 90, final dos anos 90, começo dos anos 2000, em que isso realmente chega na prática médica. E durante muitos anos, isso ficou limitado ao tratamento da depressão. Né? Porque como ela funciona? É uma bobina, não sei se todo mundo conhece o que é uma bobina, que é um enrolamento de um fio, né? De um fio elétrico, em que passa uma corrente elétrica, e a hora que passa por essa corrente elétrica, você gera um magnetismo, uma corrente eletromagnética. E quando esse magnetismo ele cruza o crânio, ele consegue passar pelo crânio, ele pega um grupo de neurônios e ele gera uma outra corrente elétrica, desculpa, nesse grupo de neurônios. Pronto, a gente conseguiu estimular esses neurônios sem precisar cutucar eles, né? Sem precisar abrir o cérebro. Né? Então, por isso começa a estimulação magnética transcraniana. Inicialmente foi feito para depressão, porque hoje está muito mais do que comprovado que é um tratamento extremamente eficaz, seguro e funciona muito bem para aqueles pacientes em que não toleram remédio, que o remédio não é suficiente para trazer o tratamento que ele deseja. E depois disso ele foi ganhando outras áreas, na reabilitação após um AVC, por exemplo, né? E a área da doença de Parkinson ela tem ganhado muito interesse nisso, porque já existe uma corrente grande de estudos que mostram que o problema do Parkinson, apesar de eu ter falado no início que era um problema do neurônio da dopamina, hoje a gente sabe que não é somente isso. Essa é uma abordagem muito simplista. Hoje a gente sabe que é um problema do circuito cerebral, de vários circuitos cerebrais que estão disfuncionais. Né? E principalmente é um problema de ritmo, de estímulos que deveriam estar acontecendo com determinados ritmos, determinada frequência, não acontecem mais e que geram toda essa sorte de sintomas. E aí é um alvo perfeito para a estimulação magnética transcraniana, porque você vai exatamente mexer nesse ritmo, mexer nessa modulação. O próprio tratamento do Parkinson com remédio, que é a dopamina, quando a gente vai medir o funcionamento do neurônio, o que ela faz? Muda o ritmo do neurônio. Então, assim, apesar de a gente colocar dopamina no cérebro, a gente esperar que só aumenta a dopamina, não, mas o efeito prático é mudar o ritmo. Sim. Então... Agora, doutor, de uma forma bem simplista, assim, porque vamos supor que a pessoa está em casa assistindo e ela está passando por depressão, que eu achei esse ponto também bem interessante para a gente abordar aqui. Ela marca uma consulta com o doutor, ela vai no instituto, como fazer para ter acesso a isso que talvez para aquela pessoa ela nunca tinha ouvido falar dessa possibilidade. Sim. Como que faz isso, esse processo?
Não é para todo mundo, né? Existem Tá. algumas contraindicações. Ok. Primeiro, a gente marca uma consulta Tá. para eu poder explicar. Mostro a máquina, faço uma demonstração de como é feito, né? A gente faz um plano terapêutico. Porque o tratamento se chama estimulação magnética transcraniana repetitiva. Para funcionar, ela precisa ser feita em várias sessões. A gente dá um número médio de 20 sessões, que pode se estender um pouquinho mais, mas esse é o número médio de sessões que o paciente precisa fazer para obter um resultado terapêutico. E essas sessões têm que ser feitas, idealmente, bem pertinhos umas das outras. Então, 3, 4, 5 dias por semana, esse é o número ideal. Tá. Então, é um tratamento que requer um comprometimento, né? Requer que a pessoa esteja ali, né? Nesse comprometimento. É rápido, são 20 minutos de estimulação. Rápido. É indolor. Talvez algumas pessoas se sentem como se fosse um pica-pau cutucando a cabeça, mas não passa disso, sabe? E em pacientes bem selecionados, o risco de algum efeito secundário grave é extremamente raro, né? Uma coisa muito menor, por exemplo, que os próprios remédios de depressão, né? Com a vantagem de não ter os efeitos colaterais, né? Maravilhoso isso. Por isso que eu queria trazer aqui, porque a gente sabe, né, doutor, que a gente também está vivendo num mundo que a depressão é um tema, né, que está cada vez mais forte. E eu queria até te perguntar, na depressão, qual que é a melhor? O que os pacientes relatam, né? E do Parkinson também. Eu queria que o doutor falasse, né, da vivência ali mesmo. Olha, doutor, eu percebi que melhorou. Eu queria desses dois casos, depressão e Parkinson. Qual é a melhora que eles já têm com esse estímulo? Vamos falar do Parkinson inicialmente. Tá. Naqueles pacientes que já se submeteram ao tratamento, né, o que eles percebem é um sintoma que é bem característico, principalmente nas pessoas que têm Parkinson há muitos anos, que se chama congelamento. O congelamento é quando o cérebro ele se perde no que fazer, basicamente durante a caminhada. Por exemplo, uma pessoa está andando por um cômodo, de repente, ao passar a porta, que é um estímulo diferente, ele não consegue sair dali, começa a sapatear ali, naquele lugar, sabe? A gente chama de congelamento, vem do inglês de freezing, e esse processo ele é muito ruim para o paciente, né? Porque ele, primeiro, aumenta muito o risco de quedas, esses pacientes caem por causa disso, né? Porque ele se desequilibra, não sabe o que... E causa um transtorno mesmo, né? Uma dificuldade de caminhar, uma insegurança para caminhar, porque ele não sabe se ele vai, por exemplo, vou no shopping, vou no cinema, a hora que chegar... Se eu parar? Perto da cadeira eu não vou conseguir sair do lugar, me movimentar. Então, a gente sabe que o congelamento hoje é um processo dessa falta desse ritmo, né? Desse ritmo cerebral, desse circuito cerebral motor. E esse é o que costuma melhorar bem, sabe? E junto disso, a depressão na doença de Parkinson é muito comum. Porque a gente tem que lembrar que a dopamina é o principal neurotransmissor relacionado à depressão. Sim. E ela está em baixa no Parkinson. Então, a depressão é muito comum nos pacientes com Parkinson. Então, você acaba melhorando esses dois aspectos, né? Então, aqueles sintomas da falta de capacidade de sentir prazer nas coisas que são legais, né? Alegria, né? Sair aquele sentimento de tristeza, de culpa, né? De isolamento social. Então, são esses pequenos sintomas que costuma melhorar. Os pacientes já relatam da melhora. E aí a depressão vai muito nessa linha. Sim. Curiosamente, as áreas que nós estimulamos no Parkinson e na depressão são muito parecidas, né? Então, o que a gente chama do córtex pré-frontal ou da área motora suplementar, que são áreas muito próximas uma das outras. E isso tem essa lógica desse sistema dopaminético, desse circuito de dopamina que é semelhante nas duas condições, né? E isso aqui não estava nada combinado, tá, gente? Mas da depressão eu quis trazer, porque assim, de novo, né? Você pode ir até o Instituto Reage ou mandar um direct para o doutor, ou até mesmo ali para o Instagram da própria clínica.
E eu pedi para ele falar esse relato mesmo dos próprios pacientes, porque talvez é algo que você esteja buscando para a sua vida. Então vai lá, marca uma consulta com o Dr. Vladimir, vai tomar um café com ele também vai te explicar, né, como funciona todo esse tratamento. E falando disso, né, quando falamos da neuromodulação, estamos falando de um tratamento complementar, de uma alternativa ou de uma nova fronteira da neurologia, doutor? Vou pensar um segundo para poder te responder. Deixa eu pensar aqui. Olha, eu acho que é um tratamento complementar, porque a gente não visa substituir os tratamentos hoje já tradicionais, que já estão estabelecidos. E o que já está dando certo, e que está dando digamos certo, assim, né? A gente não vai usar a estimulação para tirar remédio. Isso seria, eu acho que é uma promessa que não se cumpre. Tá. Acho que é um tratamento que visa melhorar o que já existe. Então, acho que a palavra complementar aí cabe bem, né? É uma nova fronteira, eu acho que é uma fronteira sendo redescoberta. Porque não é tão nova assim. Para mim foi totalmente nova, e eu comecei a ler, que a gente estava conversando com o Dr. Vladimir, né, que a gente conversa com eles no WhatsApp, enfim, e eu depois fui até olhar algumas coisas, eu falei, gente, eu não sabia disso, né, e é fantástico os benefícios. Eu acho que é uma técnica que estava aí um pouco debaixo do tapete por anos, né? E basicamente restrita à indicação de depressão e que hoje tem ganhado outros terrenos, né? Então, inclusive, condições que estão sendo estudadas, que são muito prevalentes, né? Em autismo, transtorno de déficit de atenção. A gente ainda não tem 100% de certeza, ainda não está totalmente estabelecido como é o tratamento nesses pacientes, é algo ainda realmente bem na fronteira da ciência, mas eu imagino que dentro de alguns poucos anos a gente vai ter coisas novas aí com a estimulação magnética transcraniana, com a neuromodulação não invasiva nesses pacientes também. Que bom. E quais são os maiores mitos ou medos que as pessoas ainda têm em relação a técnicas, né, como a estimulação? O que o doutor percebe quando, por exemplo, talvez chega lá? Quais são as perguntas? Quais são os medos? Doutor, o que é isso? Para a gente tirar o medo aí do pessoal que está tendo acesso a esse conteúdo. Eu acho interessante porque, como é uma coisa, como você viveu isso, né? Muito nova, as pessoas ainda não conhecem. Então, o que não conhece, a gente não tem um medo muito bem claro, né? Eu vou falar aqui no vídeo. Eu morro de vontade de fazer, viu, doutor? eu falei pro Fai, eu queria um dia que o doutor fizesse. Eu já vou falar aqui, gente, no vídeo, né? Ou não, a gente... Eu falei, gente, como que é isso, assim? Eu queria entender isso na praia. Eu sou meio curiosa com as coisas, porque eu achei sensacional. Mas fala, doutor, eu acho cortei. Que o que eu já ouvi de medo, receio, alguma coisa assim, é associar isso com a eletroconvulsoterapia. Não sei se você conhece a eletroconvulsoterapia. Então já fala para nós aqui. O que é essa? A eletroconvulsoterapia é o nome hoje que se dá para o que se chamava antigamente de eletrochoque. Olha aí. O eletrochoque é um tratamento que foi feito para depressão ou para algumas condições dentro da esquizofrenia, que já vem talvez de 50, 60 anos atrás. O problema é que o eletrochoque ele foi também utilizado como instrumento de tortura, né? E assim, muito estigmatizado. A eletroconvulsoterapia, ou vulgo eletrochoque, ainda é hoje o tratamento mais eficaz que se conhece para depressão grave, com risco de suicídio, com pessoas com recusa alimentar. Nossa. Mas hoje, claro, não é aquilo que a gente vê nos filmes, que você coloca dois eletrodos ali, o paciente tem uma convulsão na sua frente. Hoje é feito com anestesia, sob condições ali, o paciente não se lembra do que acontece, né? Então, é uma coisa muito menos agressiva e não é utilizada como instrumento de tortura, né? Então, mas isso ficou muito estigmatizado, então esse estigma já foi trazido para a estimulação magnética, né? Mas isso é igual ao eletrochoque, doutor? Não é igual. A gente usa campos magnéticos, você não sente dor, você fica acordado, não tem anestesia, não tem nada disso, né? Então, acho que talvez seja o medo que foi me trazido inicialmente. Mas
quando as pessoas vão ao consultório, eles, na verdade, vão totalmente abertos porque desconhecem. Sim, eles, na maioria das vezes, nunca ouviram falar, não tem informações. Sim. Então, eles estão muito abertos a entender o que é realmente. E também deve ser algo, deve ser não, né? Com certeza é algo que o doutor também ali na hora sugere, né? Para os pacientes, fala, olha, temos essa opção, né? Aí vem a gente acaba sugerindo em alguns pacientes, né? Dizendo essa opção, né? Uma outra condição que me veio agora na cabeça que é muito comum e que tem também ganhado muito terreno, né? Na estimulação magnética, que é a dor crônica, né? Fibromialgia. Isso aí tem sido mostrado com um benefício interessante. Que bom. Muito conteúdo bom aqui, né? Então você já sabe. Fez sentido para você, está passando por algum desses processos, conhece alguém que está passando, o Instituto Reage, Dr. Vladimir, procure, né? Ó, tá passando ali o nome dele, procure também o Dr. Vladimir ali, para você ter uma consulta e também tirar suas dúvidas, tirar, né, os medos aí. Eu tenho certeza que vai fazer sentido para você. Doutor, o que mais evoluiu nos últimos anos no tratamento de Parkinson e distúrbio do movimento? E o que dá esperança, então, para esses pacientes e até mesmo esses familiares? Vamos lá. Em termos de medicação, muito pouco. Até porque as medicações que nós tínhamos para os sintomas, a gente está falando dos sintomas e não do tratamento da causa do problema, eles são e continuam sendo muito eficazes. No tratamento da causa do problema, hoje a gente conseguiu evoluir muito, porque a gente já identificou várias questões genéticas associadas ao problema e a partir disso a gente já começa, já tem diversas medicações e outras técnicas em estudo para tratar exatamente a causa do problema. Né? Então a gente vai começar a falar de uma coisa que chama a medicina de precisão em Parkinson. Porque o Parkinson provavelmente é um guarda-chuva de muitas doenças, que cada um vai ter uma característica genética diferente, algum probleminha que no final das contas causa a deficiência da dopamina. Mas a razão não é uma só. Cada um vai ter a sua. Então, a gente vai começar a falar da medicina já está falando, né? Da medicina de precisão no Parkinson, que a gente vai identificar naquele paciente qual exatamente é o conjunto de coisas que levou àquele resultado que é a doença de Parkinson, né? Então, acho que dentro dos próximos 5 anos ali, nós vamos ter coisas bem interessantes nesse aspecto. Recentemente, no Japão, o Japão é bem pioneiro nisso, ele já publica um estudo sobre célula-tronco, né, em Parkinson. Na verdade, o Parkinson, há 15 anos atrás, foi a primeira doença em que se usou célula-tronco. Olha só. 15 anos atrás. Talvez mais um pouco, acho que minha memória está me enganando um pouco nisso, né, mas tem um tempo assim. Só que nessa ocasião, o que aconteceu? Ele funcionou demais. Essas células produziam dopamina em excesso. Meio que saíram do controle. E aí o que acontecia? Os pacientes tinham movimentos em excesso. Tinham discinesias, que é o excesso do movimento quando tem um excesso de dopamina. E esse processo foi um pouco esquecido. Mas recentemente os próprios japoneses, já com maior domínio dessa tecnologia, já publicam agora esse ano, no final do ano passado, um estudo com vários outros pacientes que receberam essas injeções de célula-tronco e hoje estão muito bem. Então, a gente não sabe quanto tempo isso vai durar, se é um tratamento curativo ou se é um tratamento só paliativo, mas a gente está abrindo uma porta bem interessante que talvez seja acessível também dentro de alguns anos para muita gente. Né? Então, eu vejo que o Parkinson, junto de outras condições, como a própria doença de Alzheimer, né, ela está caminhando para uma medicina de precisão que provavelmente em alguns casos a gente vai oferecer, se não uma cura, um controle para evitar uma progressão, uma piora, que é o que nós observamos hoje nos pacientes. Né? E doutor, se o doutor pudesse deixar uma orientação simples para quem começou a perceber tremores, lentidão, rigidez ou outras alterações do movimento, qual seria essa sua orientação?
Bom, a óbvia é, vamos buscar ajuda, né? No Instituto Reage, de preferência. Vamos buscar ajuda, vamos fazer o diagnóstico correto, porque apesar de terem todos esses sintomas, muitas vezes não é Parkinson. Nós temos um trabalho bem interessante na UFMG, onde eu estudei, e eles identificaram pacientes com esse sintoma numa cidade lá, que chama cidade de Bambuí, né? E foram listando esses pacientes na cidade de Bambuí e descobriram que, também os números hoje me fogem, mas uma proporção razoável de pacientes tinham sintomas que sugeriam a doença de Parkinson. E o número que não é pequeno deles, na verdade, era remédio. Olha aí. Remédio como o Plasil, que é o remédio para náusea, para vômito, remédio como muitas pessoas usam para dormir, que são os antipsicóticos, alguns tipos de antidepressivos e remédios até para vertigem. Estavam causando sintomas próximos à doença de Parkinson. E nós vemos isso a todo momento no consultório. Então, se você tem esses sintomas, né, se o paciente tem esses sintomas, acho que tem que buscar ajuda médica, porque muitas vezes pode ser algo simples como trocar um remédio. Sim. Né? E acontece. Né? Eu diria você só vai saber se for numa consulta, né? Com um profissional sério. Isso aí. E se for o Parkinson, temos também tratamento. Eu acho que, claro, ninguém quer receber esse diagnóstico, mas é algo que se trata. Os sintomas, a gente consegue uma boa abordagem desses sintomas. O paciente, na maioria das vezes, fica muito bem por muitos anos. E vamos dar aquele recado final, né? Acho que você não me perguntou, mas eu queria dizer, né? Existe prevenção do Parkinson, né? Como é que a gente vai prevenir o Parkinson? Eu acho que a gente vai repetir, talvez, o que o podcast de outra pessoa que passou antes de mim vai falar aqui, né? Sim. Adivinha qual é o número 1 para prevenir Parkinson? Atividade física. Os estudos hoje são muito claros nisso, né? De que quem pratica atividade física, principalmente na vida adulta jovem, leva isso reduz o risco de desenvolver a doença de Parkinson próximo de 30%, ou mais do que isso. Né? Outras condições clínicas, como diabetes, outras condições inflamatórias, aumentam o risco também. Sim. Então, a gente está falando de um processo em que a pessoa às vezes nasce com uma predisposição genética, mas é necessário que exista alguma outra coisa durante a vida para fazer com que aquilo apareça. Sim. E aí essa outra coisa é o sedentarismo, né? Muitas vezes é a condição inflamatória do diabetes, tudo isso, sabe? Legal. Ou seja, gente, exercício físico é para a vida, né? Não é uma coisa, é para a vida. E realmente a gente já está em uns 3 episódios, todos vocês falam exercício físico, né? Hoje é o remédio, a panaceia que tem. Né? E dá para andar, não tem desculpa, ainda mais você que é de Joinville, não tem desculpa, tem bastante lugar que a gente pode fazer exercício físico. Doutor, falamos tudo? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, né? Dá para falar muito mais, mas daqui a pouco mas não tem mais voz. Mas a gente tem que ir, né, doutor? Mas olha só, qualquer dúvida, quer conhecer mais sobre o trabalho do Dr. Vladimir, procura ele ali nas redes sociais, você está tendo acesso aí ao Instagram dele. Quer marcar uma consulta? Instituto Reage também, é aquilo que a gente falou, não tem só o Dr. Vladimir, mas temos ali um ecossistema para que você seja avaliado, muito bem cuidado, por sinal. E da minha parte, mais uma vez, eu quero te agradecer por ter ficado aqui até o final desse episódio. Ativa o canal, se inscreve aí, né? Ativa o sininho, se inscreve, comenta, compartilha esse conteúdo e até um próximo episódio, se Deus assim nos permitir. Doutor, muito obrigado e volte mais vezes. Voltarei, com certeza. Se joga, vamos dar ali. Tchau, tchau.